Bom, eu vou trazer agora aqui a nossa convidada, que é a terapeuta Helenita. Ela vai contar como é que foi essa jornada, começando do zero, fazendo a transição de carreira e se tornando uma terapeuta de EFT muito bem sucedida. Então vamos lá aqui. Oi, Helenita, boa noite. Olá, boa noite, André. Obrigado por ter aceito aqui o convite para a gente conversar um pouco, né, e você contar a sua jornada. Então, eu queria saber primeiro, o que é que você fazia antes de você atuar como terapeuta? Conta um pouquinho para a gente o teu histórico, né, profissional anterior. Tá bom. Então, boa noite para todos. Obrigada pelo seu convite. É sempre um prazer poder participar. Sabe que eu sou sua fã. Eu sou uma aluna muito estudiosa. Bom, eu trabalhava no mundo corporativo. Eu fui durante muitos anos, mais de 32 anos, trabalhando como diretora executiva de empresas e consultoria na área de gestão de pessoas e na área da qualidade, implantando programas de qualidade, ISO 9000, 14000. Foi uma atividade bastante estressante durante todo esse tempo, por ter muita responsabilidade. Então, quando você trabalha tanto na gestão de pessoas e que você precisa fazer com que elas desempenhem uma atividade dentro das organizações, ou na área de gestão da qualidade, onde você mexe com os processos da qualidade, também para aumentar a produtividade das organizações, a carga de responsabilidade é muito grande. Eu Você trabalhava na trabalhava, média. é isso que eu ia perguntar para você, quanto tempo você trabalhava assim por dia nessa época? Olha, nos últimos 10 anos, André, aproximadamente 12 a 13, 14 horas por dia. Exatamente por estar sempre à frente de grandes empresas, de empresas reconhecidas nacionalmente. Então, demandava de mim uma responsabilidade muito grande. Eu já estava muito cansada, 30 anos trabalhando nessa atividade, não é fácil. O volume de estresse, o volume de responsabilidade, de peso é muito grande, a carga emocional da gente é muito pesada, e o que acontece é que você não tem mais equilíbrio daí entre a vida profissional e a vida pessoal. E isso era uma das coisas que me afetou bastante. E o que é que isso gerou em você, assim, em termos de sintoma, né, mexeu com o teu campo emocional, o que é que isso gerou para você, no teu Bom, psicológico, a no gente teu não corpo também? percebe, né, André, ao longo do tempo, a gente sempre acha que a gente é forte, que a gente consegue, e que toda essa pressão que o mundo corporativo coloca, a gente acredita que isso tudo é normal, mas não é normal. Então, o nível de ansiedade era muito grande. Eu comecei a perceber que eu estava com alguns sintomas quando eu deixei de ter horas de sono, de qualidade de sono. Então, esse foi o meu primeiro sintoma. Eu passei a dormir 3 a 4 horas apenas por noite. Quando você não dorme, o teu corpo inteiro, ao longo do tempo, ele vai tendo consequências, né? Então, eu passei a ficar mais irritada, eu passei a não conseguir mais controlar a minha alimentação, eu comecei a ficar muito cansada dentro do ambiente de trabalho, e pequenas coisas que eram muito fáceis para eu resolver, aquilo já não me trazia mais satisfação e me irritava principalmente, e chegou ao ponto de eu ter uma depressão muito forte, causada por um estresse que eu passei. Então, eu não acredito que seja somente o estresse que tenha me levado a essa depressão, mas foi o acúmulo desse processo, né, ao longo do tempo, e que a gente não vai tratando, que vai cuidando, que veio esses sintomas bem fortes. Eu tive uma depressão, André, de ficar 10 dias na cama sem conseguir levantar, somente com pensamentos muito ruins, pensamentos suicidas, que eu não desejo para ninguém. E foi essa experiência que te fez buscar essa questão do autoconhecimento, ou você já era uma pessoa que gostava disso antes, já buscava essa área? Eu sempre gostei, André. Há 20 anos eu venho estudando, mas eu nunca achei uma técnica da qual eu me identificasse. Então, existia o desejo, existia a curiosidade, eu me formei em várias outras técnicas, mas eu sempre quis achar alguma coisa que me completasse. Quando eu entrei nesse processo da depressão, eu resolvi, naquele momento, André, não tomar remédio, não ir para a área da psiquiatria. Não tenho nada contra, mas foi uma decisão interna que eu tive. E às vezes, quando eu conto essa história, as pessoas não acreditam, mas eu tive a felicidade, eu vou dizer assim, de ter rezado muito e ter recebido
em forma de uma intuição, para eu procurar uma ajuda. E eu fui procurar primeiro na parte da hipnose, eu já contei essa história, fiz 3 sessões, ela conseguiu me tirar da crise, mas não me satisfez. E um dia eu estava olhando na internet, procurando alguma coisa, e eu achei um vídeo seu, fazendo exatamente a técnica que você iniciou nesse primeiro momento. E eu fiz aquilo. Quando eu fiz, André, e eu senti no meu corpo, o meu coração ficar mais calmo, a minha ansiedade, os meus pensamentos, principalmente, diminuir, eu me apaixonei pela técnica. Foi onde eu fui procurar fazer o curso da FT Pro, e de lá para cá eu tenho conduzido a minha atividade de trabalho nessa atividade. Então, foi uma transição de carreira, buscando a saúde primeiro, a saúde física e emocional, mas que me trouxe uma realização e um prazer imenso de fazer o que eu faço hoje. Interessante. E a maioria das pessoas vai estranhar, né, no primeiro momento, quando elas veem essa técnica, porque é diferente, é uma coisa que, sei lá, a pessoa olha assim, parece que não faz muito sentido, mas passar pela experiência e sentir o resultado no próprio corpo geralmente é o suficiente para deixar a pessoa convencida de que o método funciona, né, de que o método tem alguma coisa ali diferente, né, que faz uma liberação que é diferente de outras técnicas que às de todas as vezes outras. que demora mais, ou que você tem que se concentrar para fazer, ou que você tem que visualizar, ou que você tem que acreditar para acontecer. E quando a gente faz a EFT, é meio que a mecânica do processo faz você liberar as tensões e o corpo sente aquilo, né? E quando foi que você sentiu assim a decisão de realmente passar a trabalhar com terapia, né? Como foi isso? De você deixar a carreira que você tinha, como é que foi o processo de amadurecer essa ideia? Foi de repente? Foi surgindo você foi construindo isso dentro da sua mente? Como é que foi esse processo? Assim, André, largar uma empresa, um trabalho corporativo, no qual eu sou bastante conhecida aqui na minha cidade, onde eu tinha visibilidade, tomar essa decisão causa muito medo na gente e muita ansiedade. Porque você largar o certo para ir para algo que você sentiu, você experimentou, porque eu estava em crise no momento em que eu procurei a EFT, e decidir fazer uma transição é um ato de muita coragem. Só que ao longo dos meus últimos 10 anos, eu já não estava aguentando mais. Eu já ia para o meu trabalho, por mais de tendo uma remuneração muito alta, que me dava uma satisfação, uma qualidade de vida, eu já não ia mais com a mesma alegria de que anos anteriores eu fazia. Já não me causava mais, André, nenhuma expectativa, porque as empresas são muito parecidas e os problemas são muito parecidos. Então, você acabava resolvendo coisas, não tinha mais desafio. Quando eu tomei essa decisão, foi logo depois do falecimento da minha mãe, quando eu entrei nesse processo de depressão após 6 meses. E naquele momento eu levei um susto muito grande, porque quando vem pensamentos suicidas para uma pessoa extremamente ativa, profissional, é muito difícil a gente mexer com isso e a gente entender o que está acontecendo. Naquele momento, eu tive um gatilho, não é um gatilho, eu tive uma âncora, que foi a minha neta que me tirou. Eu falei, por ela eu tenho que viver. E naquele momento, o que eu fiz? Eu tomei a decisão. Eu vou fazer gradativamente, né? Vou esperar mais um período para eu me adaptar, para ver se vai dar certo, e vou largar. O que aconteceu foi que eu estava tão estressada que eu cheguei um dia, André, eu acho que essa foi a única mancha na minha carreira corporativa, que um dia eu estava numa reunião, o diretor daquela empresa, o dono daquela empresa estava conversando comigo, e eu simplesmente fiz um desaforo muito feio, falei, vai, pá prego, né, e vai cuidar da sua vida, e peguei todas as minhas coisas, André, e vim para minha casa. Quando eu estava saindo da empresa, isso é muito próximo da empresa, você pega uma rodovia e logo chega em casa, eu tive uma crise de pânico, e eu parei o carro, uma rodovia extremamente movimentada. Até hoje eu não sei quem tirou meu carro da rodovia, eu tenho uma leve lembrança de que um anjo da guarda me tirou dali, porque eu poderia ter morrido por um acidente pelo tráfego de caminhões.
E naquele momento, quando eu voltei para minha casa e eu percebi tudo isso que estava acontecendo, eu decidi parar. E aí eu parei, André, totalmente. E a FT, ela me curou. Quando eu conto isso para as pessoas não acreditam. Então, quem acha que a FT não funciona é porque não experimentou toda a técnica essa libertação que a gente tem das emoções e das cargas negativas. Então, para mim, foi transformador. E daquele momento em diante, eu tenho pautado a minha vida nessa transição de carreira. Não é fácil, mas para mim deu muito certo. Né? Para mim foi uma transição muito segura, porque como eu já era conhecida no mundo da parte de gestão de pessoas, quando eu comecei a avisar para as pessoas que eu estava trabalhando com isso, eu comecei a obter dentro daquela minha relação de trabalho pessoas que gostavam de mim, que acreditavam em mim, e falaram, não, eu vou experimentar. E aí um foi indicando para o outro, foi indicando para o outro, e eu tive a felicidade de, em 6 meses, já estar com uma remuneração não tanto quanto eu tinha no mundo corporativo, mas muito próximo disso. Que bom. E trabalhando, imagino que bem mais tranquilo. Um período por dia, 4 horas na média. Eu escolhia ou fazia de manhã, ou fazia à tarde, ou fazia à noite. Essa foi a grande, sabe, eu acho assim que essa é a grande virada da vida da gente. Porque a gente deseja muito, André, eu trabalho com transição de carreira, e eu vejo as pessoas com muito estresse em relação a isso. Você confiar de que uma técnica, de que uma possibilidade de você fazer uma terapia possa te dar uma qualidade de vida e uma remuneração. Então, as pessoas precisam ter autoconfiança, entender o quanto é possível viver sim de terapia. Né? E aí, claro, vai de acordo com o esforço, com o conhecimento da pessoa estudar e uma série de outros requisitos, né? Você pode compartilhar com a gente assim, qual foi o teu melhor mês como terapeuta? Quanto foi que você chegou de remuneração em um período de 30 dias? Olha, André, como eu trabalho em 2 frentes, eu trabalho tanto como terapeuta como mentora de carreira, 25 mil, 28 mil, naturalmente. Então, isso depende muito, porque assim, eu acho que quando a gente chega numa certa idade, numa certa maturidade, que é o meu caso nesse momento, eu também escolho quanto eu quero ganhar proporcional ao nível de estresse e de trabalho que eu quero ter. Então, hoje, eu prefiro ter muito mais qualidade de vida. Eu já tenho casa, né? Já tenho patrimônio, já conquistei isso ao longo do tempo. Eu escolhi diminuir a quantidade de trabalho. O ano passado, André, teve uma curiosidade. Em agosto do ano passado, após quase 1 ano e meio, 2 anos trabalhando como terapeuta, uma grande empresa aqui de Curitiba me chamou e fez, sabe aquela proposta irrecusável? Uhum. Aquela proposta que você fala assim, opa, mesmo eu tendo uma atividade satisfatória, eu acabei aceitando. Diminuir as minhas terapias. Eu fiquei 2 meses, André. Eu não aguentei. Então, o dinheiro não é tudo na vida. Dinheiro ajuda, ela te dá conforto. Mas você pode, sim, trabalhar 12, 13 horas para você e ter o resultado do seu trabalho. Para você, Sim. não para uma outra pessoa. Sem estresse. Né? E Com a FT, você não e, precisa trabalhar tudo isso, né? e vamos combinar que para a maioria das pessoas, fazer mais de 20 mil com terapia não é nada mal. Para a Não vasta é. maioria das pessoas que está aqui nos assistindo, é Isso. uma excelente remuneração, né? Então, eu acho que com dedicação, né, André, é muito fácil você olhar para essas possibilidades, né? Desculpa. E você conseguiu, né, essa renda chegar, combinando, né, essa prática da terapia em si individual, né, também com as mentorias, trabalhando quantas horas por dia, mais ou menos? Como eu te disse, depende do mês, né? Então, por exemplo, quando eu foco muito mais em mentoria, eu tenho uma determinada remuneração. Quando eu foco na questão da terapia, então, assim, hoje eu tenho 3 atividades dentro da FT. Eu tenho atividade de terapeuta. Hoje eu fiz um equilíbrio, tá? É um terço, um terço, um terço. A atividade de terapeuta, a atividade de mentoria de carreira, onde eu utilizo a técnica muito da FT, e a terceira é a formação para terapeutas, não de FT, mas uma formação de práticas terapêuticas. Então, são três vertentes, e eu vou dizer para você que é muito satisfatório, não só pelo dinheiro, mas
pelo resultado que a gente apresenta para os outros. Eu acho que isso é a parte melhor de todo o trabalho. Porque antes eu trabalhava dentro de um ambiente corporativo, onde você é massacrado pelo resultado, né? Pela produtividade. E o retorno, ele é lucro, ele é competição. Quando você trabalha com a parte de terapia e você trabalha com a parte de mentoria, você vê o resultado que você proporciona na vida das pessoas. E isso é um preço de uma felicidade que dá para a gente, assim, não dá para descrever. Cada vez que eu faço um protocolo, que eu termino uma sessão e que eu percebo o que eu pude ajudar aquele paciente, aquele cliente, André, é extremamente gratificante isso. Então, essa parte é que me trouxe a felicidade de eu poder continuar como terapeuta. Sabe, de falar o seguinte, olha, agora eu tenho um trabalho que me dá prazer, que me dá satisfação em eu poder proporcionar para os outros um bem-estar, escolhendo o tempo que eu quero trabalhar, quem eu quero atender e o horário que eu quero atender. Então, isso é fantástico, sabe? Eu acho que o sucesso de se trabalhar como terapeuta é exatamente isso. E a EFT, você falou ali, ela não é conhecida. Realmente, mas quando a gente começa, né, às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, quando você já ouviu falar de EFT, eu já nem comento mais o nome EFT, mas eu trago para a pessoa, você quer experimentar ou fazer uma técnica onde você vai se sentir de tal forma, e a pessoa faz aquilo, e essa sensação que você proporcionou no início, e que a gente proporciona, isso não tem preço. A EFT mudou a minha vida. Eu sou uma defensora dessa técnica por experimentar em mim e perceber o quanto a gente pode transformar a vida da gente com uma técnica tão simples e rápida. Muito bom. E você hoje tem feito o seu trabalho presencial ou tem feito ele online? Tudo online. Não atendo, nunca atendi presencial, André. Para não dizer nunca, foram 2 ou 3 pessoas, mas a maior parte do tempo, quase todos os meus clientes, a grande maioria é tudo online. E você atende da sua casa? Da minha casa. E esse é outro benefício. Esse não tem preço. Sem pegar trânsito, sem gastar tempo com deslocamento. Primeiro que você economiza, né? Para você ir para o trabalho, você gasta trânsito, você tem que comprar, é a roupa que você trabalha, é o estresse que você passa no trânsito, é a alimentação que você está fora. Então, tudo isso você ganha. Você também economiza de trabalhar de casa, porque você não tem essas despesas mais. A minha alimentação, André, foi radical a mudança. Outro ponto, hoje eu levanto 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 7h30, 8 horas eu vou andar no parque. No maior parque que a gente tem aqui, que fica perto da minha casa. Eu volto para casa às 9 horas, aí eu tomo banho, vou tomar café, e aí eu vou começar a atender. Então, eu já começo a minha vida com o meu dia de trabalho com uma qualidade que eu não tinha antes. Então, você vai para um parque, você respira, você pratica respiração, você olha para aquele ambiente maravilhoso que é a natureza, só te dá paz. Ao contrário do que antes, um parque do lado da minha casa, 5 minutos, o maior parque da cidade de Curitiba, e eu não aproveitei por quase 22 anos. Sabe, você tinha que sair na correria, né? Tinha que sair na correria para chegar no trabalho, né? Tudo corrido. Trânsito, estresse, pressão. Me conta como é que foi, pelo que você falou, né? A aceitação das pessoas que já te conheciam no trabalho foi boa, né? O pessoal achou legal que você fez essa mudança. E teve alguém, você sentiu alguma crítica, alguma rejeição de alguém, algum estranhamento, ou foi tudo tranquilo? Assim, como eu trabalho com gestão de pessoas, eu aproveitei o conhecimento, né, desses 32 anos no mundo corporativo para trabalhar com a terapia. Então, como eu já era conhecida nessa atividade e nessa atividade também eu já ajudava as pessoas dentro das empresas, porque para você ter melhor produtividade e resultado, você precisa entender as dores das pessoas que elas passam dentro das organizações e dentro das suas vidas pessoais, né? Então, eu já fazia esse trabalho sem usar uma técnica, eu já era uma terapeuta, digamos assim, né? Dentro das empresas. Então, quando eu comecei a falar que eu virei terapeuta, as pessoas, puxa, que legal, eu vou marcar uma... Mas elas não tinham noção que eu estava usando a técnica da EFT.
Dentro da minha casa, eu sempre tive muito apoio. Eu tenho meu marido, minha filha, sempre me apoiaram, então eu não encontrei dificuldade. O que estranha algumas pessoas é quando você sai do mundo executivo, né, daquela roupa de saia, aquela, e as pessoas te olham do mundo real. Eu acho que essa foi a surpresa de me ver como uma pessoa normal, não mais aquela executiva, aquela, sabe, que chegava dentro de uma organização. Então, eu não tive tanta... Nas mentorias que eu faço, André, eu encontro muita reclamação. Essa é a queixa, a segunda queixa maior que as pessoas têm de falta de apoio. E é por isso que as pessoas, às vezes, têm muito medo de fazer, de realizar o seu sonho. E elas continuam naquela vida, mesmo insatisfeitas, em prol de um salário que nunca vai sair daquilo, se melhorar, vai melhorar pouco, mas ela tem dificuldade para mudar isso por medo e pelas críticas das pessoas, o que é uma grande besteira, né? Sim, é uma fantasia que a pessoa cria na cabeça dela, mas que vira uma barreira que impede ela de seguir em frente, né? Fazer uma transição de carreira, se tornar terapeuta, fazer alguma coisa que ela ama, né? E como você trabalha com transição de carreira, então você vê bem essa dor acontecer e as pessoas se bloquearem por conta disso, e a gente pode usar a EFT para ajudar também, né, Eu sempre uso. nesse processo, né? Então, ó, se você tem esse desejo de se tornar terapeuta, mas tem medo da falta de apoio, das críticas, tudo isso também é tratável e é curável, inclusive com a própria ferramenta da EFT para te ajudar nessa transição de carreira. O ideal é que a gente não precise contar com esse apoio, porque na verdade, na maioria das vezes, as pessoas elas têm medo que você se dê mal. Então, se você ficar esperando que esse apoio venha de fora de uma pessoa que tem medo, esse apoio não vai vir. O apoio geralmente só vem, nesses casos, né, de famílias que não apoiam, quando você já começa a ter resultado. Aí é que o apoio começa a aparecer. Né? Quando eu fiz transição de carreira também, que fui me tornar terapeuta, não tive ninguém falando para mim, vai, faz isso, vai em frente, porque vai dar... Ninguém falou isso para mim. Por quê? Porque todo mundo tinha medo também, né? Uma coisa nova, diferente. Então, você não contar com isso é muito bom, mas a maioria das pessoas contam internamente com esse apoio e pode se libertar usando justamente a técnica da EFT. E aí você resolveu trabalhar com um nicho mais focado em transição de carreira, não foi isso? Na terapia? Porque como eu já vinha dessa expertise, né, no ambiente corporativo, eu aproveitei esse meu conhecimento e trouxe isso no nicho de mercado. Quando eu faço a mentoria de carreira, quando eu estou atendendo as pessoas, mesmo no processo de terapia, eu sempre falo para elas assim, o que é que você sabe fazer? Por onde que eu começo? Elas falam assim, poxa, agora eu me formei, por onde que eu começo? O que você sabe fazer? Helenita, eu sou dona de casa, eu tenho 3 filhos. Olha quanto conhecimento você tem. Então, as pessoas precisam buscar dentro de si aquilo que elas sabem fazer. Primeiro, se olhar, ter o autoconhecimento, compreender, se valorizar. Porque quando a gente busca o conhecimento que a gente tem, o medo, ele diminui. Porque você tem propriedade para falar daquele assunto com conhecimento, né? Seja ele qual for. Então, assim, dentro desse tempo trabalhando com mentoria de carreira, eu já tive desde alto executivo, desde a dona de casa, que queria dar um sentido para a vida dela depois que os filhos já estavam maduros, já tinham saído de casa, e ela não conseguia ter confiança pelo fato de ter passado 20, 30 anos em função de cuidar de casa e de filhos. E ela se encontrou exatamente dentro dessa experiência, por ter mais filhos, saber que cada um tinha uma personalidade, como agir. Então, assim, hoje ela trabalha, está trabalhando com, até se foi sua aluna no FT Pro, trabalhando com essa atividade de terapeuta focado para esse segmento, para esse nicho de mercado. Que bom, que maravilha, né? Isso é muito bom, a gente poder ajudar as pessoas a fazer essa mudança. E tem algum caso assim que chamou sua atenção, que você pudesse compartilhar com a gente? Algum caso onde você trabalhou alguma coisa emocional, ou algum caso que você atendeu que vale a pena assim compartilhar a Bom, eu transformação? tive 2 casos até muito recentes que eu trouxe para dar exemplo, que foi um processo muito difícil para mim, para fazer tratamento, porque foram 2 situações, eu como mãe,
me impacta esse sofrimento. Uma das situações foi uma menina, uma moça de 24 anos, que estava grávida de 4 meses, e no dia seguinte ela ia fazer o exame para descobrir o sexo do bebê. Na noite anterior ela teve uma cólica, ela estava indisposta, mesmo assim ela foi, e quando ela foi fazer xixi, descarregar, ela teve um aborto no banheiro da clínica aonde ela iria fazer. E ela viu o neném, e aí apertaram a descarga, André. Nossa. Olha a falta de habilidade e de sensibilidade. Então, o ato dela ter perdido já a criança já foi extremamente traumático, né? Mas a habilidade... E a pessoa que atendeu perguntou para ela, você vai querer dar para doação ou você quer que aperte a descarga? Gente, isso me impactou de uma forma, porque foi um processo muito doloroso de se trabalhar. O ato de você perder um filho já não é fácil, né? Uhum. Agora, o ato de você perder um filho e ainda vê-lo embora pelo vaso sanitário, isso foi impactante. E o outro, André, foi uma situação de uma senhora, uma senhora um pouco mais velha do que eu, e que a mãe dela faleceu nos braços dela. Então, esse contato com a morte diretamente, porque a gente conhece a morte com o outro, vai ver, né? Mas morrer nos braços de um filho, isso também foi um trabalho bastante impactante e que foi um processo bem difícil, assim, emocionalmente, né? Foram 2 situações que eu trabalhei, porque eu trabalho com a depressão, autoestima e ansiedade, né? Então, esse é o segmento que eu trabalho. E qual foi o resultado que você obteve nesses 2 casos, né? Como é que elas ficaram com o trabalho com a EFT? Assim, André, a EFT, ela tem as pessoas falam, você tem um botão mágico que você aperta, né? Porque assim, você não perde a imagem, você não perde aquilo que aconteceu, você não esquece o que aconteceu, mas a pessoa deixa de sentir a dor. Então, nos 2 casos, o resultado, André, foi libertador. São depoimentos de clientes entendendo o processo. Eu acho que é uma experiência que a gente guarda para sempre, mas essas foram as palavras que elas me colocaram. Helenita, isso foi libertador para a minha vida. Então, a resposta do tratamento, os 2 casos, André, foram 15 sessões, não foram 10, foram 15 sessões, exatamente por todas as situações que aconteceram, né? E que teve um resultado na vida dessa pessoa, na vida das 2 pessoas que hoje conduzem a sua vida sem estresse, né? Sem mais essas dores que sentiam. Claro, a saudade, o efeito sempre a pessoa vai lembrar, mas a dor que ela sentiu, aquilo desapareceu. E essa é a parte fantástica da técnica da EFT. Eu não conheço nenhuma outra técnica que proporcione dessa forma o bem-estar para as pessoas. Qual é, na sua visão, o maior desafio? A gente está caminhando aqui já para os momentos finais da nossa conversa. Então, qual para você é o maior desafio nessa transição de carreira, né, da pessoa que está ali começando do zero e quer se tornar um terapeuta? O que é que você acha que é o maior obstáculo? Primeiro, entender por que ela quer ser terapeuta, né? Por que ela está buscando isso. O segundo desafio, André, e isso eu tenho colocado sempre para as pessoas, é assim: a AFT, ela te dá um autoconhecimento, ela te proporciona você se olhar de uma forma que você não fazia isso antes, porque a gente monta um personagem, né? A gente vive daquele personagem, e aí você faz, e quando você trabalha com a AFT, você se vê, você olha para dentro de si. Então, qual que é o maior desafio? É as pessoas se doarem para poder se abrir para a técnica, para extrair dela o melhor que você pode para condução do sucesso da carreira. Se você tem medo, se você tem dores, se você tem traumas guardados e você não liberta isso, você encontra muita dificuldade no processo de sucesso. Quando você começa a se tratar em relação a isso, até o término do curso, né, que é ou nas trocas que você faz com grupos e tudo isso, você automaticamente vai adquirindo autoconfiança, que, na minha forma de ver, é o que mais as pessoas precisam, é ter autoconfiança,
Primeiro, de que a técnica funciona. Segundo, de que é possível. Tem que se dedicar? Tem que se dedicar. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar, mas é prazeroso. É um trabalho que traz um resultado para a gente de satisfação, não só olhando para o aspecto financeiro, porque o financeiro é o resultado do nosso trabalho, né? Mas o trabalho de você poder ajudar as pessoas, isso não tem preço. Então, o desafio é as pessoas se libertarem dos seus medos e seguir os seus sonhos. Muito bom. Parabéns pelo resultado. Você já Obrigada, solicitou a sua André. plaquinha? Eu não vi seu nome aqui solicitando a Não, plaquinha. Ainda não, né? Você não não. quer receber, não? Deixa eu pegar aqui só para mostrar para o pessoal. Essa plaquinha aqui é um símbolo, né, que é como se fosse um reconhecimento, né? Você chegar num resultado que é para quem os terapeutas que conseguem atingir um rendimento de R$ 20.000 em um mês. Por quê? Para dar uma meta para a pessoa, para dar um estímulo, um objetivo para ela alcançar. Então, todo aluno do FT Pro que consegue esse resultado e manda para a gente lá no suporte, a gente vai, manda fazer a plaquinha, manda para casa do terapeuta. Então, se você quiser receber a sua plaquinha, para ficar aí de lembrança, por favor, manda aqui, Eu manda tenho uma mensagem no suporte. meta, a minha meta é atender tantos clientes por mês e conseguir resultados. Claro que receber uma placa de mérito financeiro pelo resultado da gente é estimulante, é gostoso, porque você está vendo que está dando certo, mas assim, eu fico numa felicidade quando meus clientes me ligam e falam para mim do resultado ou fazem uma indicação. Se você me permitir, eu queria deixar meu Instagram, que é Sim. @HelenitaBethley. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Fala de Eu novo. não faço muita propaganda, Helenita Bethley. Helenita, como está escrito aqui? Isso, como está escrito, tudo junto, né? Eu não Pessoal, faço muita propaganda no meu Instagram, porque graças a Deus eu consigo no boca a boca, André, na indicação, a minha grande Maravilha. parcela de clientes. Isso é o prêmio, eu acho, grande que a gente tem pelo resultado do trabalho e a qualidade do Maravilha. trabalho executado. Maravilha. Não é todo mundo que consegue essa coisa assim no boca a boca, mas eu percebo que tem algumas pessoas que têm, que isso flui muito fácil. E no seu caso, né, vem muito fácil no boca a boca. Isso é maravilhoso, aproveitar essa Porque abundância que surge. eu aproveitei, né, o mundo corporativo. Então, o meu grau de conhecimento e de parcerias que eu tive ao longo desses 30 anos de trabalho, a quantidade de pessoas e de relacionamentos que eu fiz foi muito grande. Eu era professora universitária, os meus alunos me conheciam, então isso também impulsionou, né, para que eu tivesse sucesso. Só para terminar, André, um último conselho que eu dou é assim: faça tudo o que você for fazer com excelência, porque é isso que faz a diferença. Seja no trabalho que você tiver, faça com excelência, porque quando você faz com excelência, as pessoas te respeitam e te notam. E é por isso que eu acho que eu tenho tanto resultado dos processos terapêuticos que eu faço hoje. Exatamente por isso, porque eu me dou de corpo e alma para um tratamento, para um cliente, para que ele tenha sucesso. Maravilha. E o melhor certificado, né, realmente é o cliente satisfeito, feliz, dando depoimento para a gente. A plaquinha, ela é boa, ela estimula, mas o que realmente preenche e o que faz o trabalho ir para frente é isso, é ter pessoas felizes com o nosso trabalho. Então é isso. Parabéns pelo Muito obrigada. Eu resultado. sou muito grata a você, André. Você Obrigado sabe também. disso. Obrigado também pela participação aqui. Então, ó, quem quiser conhecer o trabalho dela, vai lá no Instagram, @HelenitaBethley, conforme está escrito aqui na tela o nome dela, eu coloquei aqui também nos comentários. Né? Então, se você estiver pensando em transição de carreira, algo nesse sentido, e também depressão, ansiedade, trabalhos assim, pode ir lá, né, no Instagram da Helenita para conhecer melhor o trabalho que ela faz. Tá Então é bom. isso. Eu vou pedir Obrigado, minha plaquinha, Helenita. então, tá bom? Manda mensagem no suporte que a gente vai mandar para sua casa aí com o maior prazer, tá Tá bom? bom. Muito obrigada por tudo, André. Boa Obrigada pela noite. confiança também. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Então é isso, né? Que boa essa conversa, né? A gente vê esses casos de sucesso e ter essa inspiração. E eu vou trazer mais casos aqui todos os dias, que é para provar para você que é possível. Pessoas de idades diferentes, que vêm de profissões diferentes muitas vezes,
pessoas que estavam em dificuldade. No caso da Helenita, ela tinha sucesso na carreira dela, mas tem outras pessoas que estavam em dificuldade, que conseguiram fazer a transição de carreira e atuar como terapeuta e melhorar muito a vida financeira. E fazendo um trabalho bastante realizador.